galera, passando aqui para dar aquele recado maroto para vocês. Você que gosta de fazer apostas esportivas, a Bet7k é a nova parceira do Futebolaço Podcast. O seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. Indicando um amigo, você ainda ganha R$20 também para poder apostar. Bet7k, parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quer fazer sua aposta segura? Vem pra Bet7k. Otto, vamos fazer o nosso papo de maneira cronológica? Então eu vou dar alguns passos para trás pra gente chegar na SAF, que eu acho que deve ser o nosso ponto final. Por que o Vasco? Por que tu torce pro Vasco? Como é que surgiu uma paixão de pai para filho? Qual é teu rolê? Meu rolê é o seguinte, tive um pai muito fanático, muito fanático, que aqui até você dizendo que começou a acompanhar futebol com 8, 9 anos, você, né? Não, desde que eu nasci, meu pai. Mas meu pai me levava ao jogo desde 3 anos de idade. Caraca! Tá? Então eu fiz 65 anos esse ano, então desde 3 anos eu vou a jogo. Eu lembro o primeiro título que eu assisti ao vivo, 1965, primeira Taça Guanabara, Vasco e Botafogo. E daí, cara, 70, 74, 89, do meu tempo de vida, eu sempre tive o prazer de assistir ao vivo. Não tive, só não foi ao Japão. Aí eu digo, até brinco com meus amigos, não foi ao Japão, o Vasco não levou. Mas tava em Guayaquil, mas também tava no Maracanã quando o Edmundo perdeu o pênalti, né? Então, não é isso. Mas tive grandes, quer dizer, foi a primeira coisa, meu pai mesmo, que era um cara que me levava direto. Então, não tem como. E até também só fui ver o Vasco ser campeão mesmo, que era um campeonato, era um charmoso mesmo, campeonato carioca. Eu tinha 13 anos. Gol do Gilson Nunes, 1970. Então, a história é essa de pai para filho, né? E agora continua sendo assim, que é ruim. Por quê? A gente, na década de 80 e pouco, a gente começou a quebrar essa fase da garotada virar Vasco. Eu lembro perfeitamente que meu tempo de escola era eu e mais 2 lá, discutindo, porrando lá os flamenguistas, mas era complicado. Quer dizer, e a grande preocupação hoje nossa que teria é essa renovação de vascaíno e a gente não ter que fazer o vascaíno na pressão, né? A gente tem que passar vídeo antigo, tem que... é complicado. E aí, mas só que o moleque vai para a escola, tem lá 80%, porque eu digo, aquele outro time, 80% não sabe nem por que é Flamengo. Eles não sabem por que são o Flamengo. E a gente, além disso, a gente tem uma história linda, maravilhosa, né, que deve ser contada, né, para os mais jovens. E é isso, cara. Aí não teve jeito. E eu vivo assim, o Vasco desde muito cedo, entrando na política do Vasco. Também entrei cedo porque minha esposa é filha do Stélio Mercante, que ainda está vivo, 89 anos, mora hoje em Ilhéus, foi presidente do CD do Agostinho Silva Gomes. Então eu entrei na política do Vasco. Ninguém entra... Estava ali e convivi com... Talvez eu seja da turma do Vasco, conheço os mais velhos e os mais novos da política, ativamente, que também sempre fui ativo. E falo muito também o seguinte, Dieguinho, antes de qualquer coisa, de ser dirigente, de ser conselheiro, eu me considero um torcedor do Vasco mesmo. Então, nunca abandonei o Vasco por... se o meu candidato não ganhou, eu não vou a jogo. Não existe isso. E lamento muito que isso hoje eu vejo pessoas que simplesmente não estão lá. E vivi isso, porque os 6 anos do Roberto, eu apoiava o Eurico e vi pessoas lá que ficaram 6 anos sem ir ao clube. Mas só que eu falava, vocês não são Vasco. Vocês não são Vasco, porque não é possível um cara que se diz vascaíno abandonar o clube por questão política. Não dá.